bem-vindos a mais um podcast do Salve. E você que tem nos acompanhado aí todas as semanas sabe que nós estamos em momentos e em edições onde nós estamos trazendo temas extremamente atuais que vão contribuir não só com a tua visão a respeito desses assuntos baseado na palavra de Deus, mas como também aqueles insights que são compostos por tudo que nós buscamos e aprendemos serem vivos e diante de você. E hoje, neste podcast, nós vamos falar sobre um assunto extremamente importante, que eu tenho certeza que ou você já viveu e passou alguma situação com isso, ou você conhece alguém que certamente passa por esse assunto, que é o assunto relacionamento de pais e filhos. E para isso, nós estamos com uma convidada aqui que eu sou suspeita para falar, já faço aqui a minha tietagem mesmo, porque é uma mulher admirada por todos nós, pela nossa geração, uma bispa da nossa igreja, que tem uma família linda, que não é da Doriana, mas que com certeza vai edificar muito a sua vida naquilo que é a história que ela tem para contar. Bispa Felima, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Oh, meu Deus, muito obrigada, me sinto muito honrada, feliz por estar aqui, salve, salve a todos. Eu tô muito feliz, muito obrigada pelo convite, pastora, que eu puder ajudar, eis-me aqui. Amém. E para quem não conhece a Bispa Fê um pouco mais a fundo, além dela ser casada com o Bispo Ricardinho, de ter 2 filhas lindas, ela é comunicadora, ela está todas as tardes conosco lá na Rede Gospel fazendo um programa, então ela tem uma bagagem excelente aqui para contribuir com nós. Então não desconecta, não tira seu dedo daí, curte, compartilha e manda para geral, porque esse conteúdo tem que chegar a um monte de gente. Bispa, pra gente começar esse nosso bate-papo, pra gente trazer pra galera, assim, um pouco mais de quem é a Bispa Fê, a gente queria que você contasse um pouco do seu testemunho, da sua história, porque ele tem total relação com aquilo que a gente vai falar. E a gente gostaria de te ouvir pra poder, então, trazer os temas que eles trouxeram pra nós. Amém. Bom, eu cheguei na igreja com 9 anos de idade, minha mãe me levou pra igreja, minha mãe estava desviada. Nasceu numa família já de servos de Deus, mas ela se desviou e com 9 anos eu fui para a igreja, já na igreja Renascer. E aí amei a igreja junto com a minha mãe, ficamos lá. Quando eu tinha 13 anos, meu pai era policial civil, ele foi assassinado. E no meio de um assalto, foi combater o assalto e ele foi assassinado. E foi um choque, né, para nós, porque eu tinha 13 anos, tenho uma irmã mais velha com 16. Minha mãe tinha 38 anos, super jovem, e aí veio esse baque para nós. E agora? E aí a gente correu, né, pro apóstolo e fomos perguntar. Falei, por que isso está acontecendo com a gente? Por que Deus permitiu? E já ali começou uma lição maravilhosa de Deus, porque ele falou, vocês não têm que perguntar o porquê, e sim o pra quê de tudo isso. E até aí, a partir dali, né, nós começamos a ser acompanhada na igreja e veio um consolo de Deus, Deus sempre nos supriu, nunca faltou nada, mas claro que eu tinha a falta do meu pai, né, muito difícil uma jovem, 13 anos, perder o pai desse jeito. Mas eu decidi entender que Deus queria me abençoar naquele processo que eu estava vivendo. Né? E eu poderia me revoltar, eu poderia querer virar as costas para Deus e falar, não vou mais para a igreja, mas eu decidi entender o amor de Deus que tinha para mim, para minha família, para aquele momento. Quando eu tinha 14 anos, minha mãe fez uma viagem para Israel com a caravana apostólica. Sim. E quando ela chegou lá, foi a primeira viagem internacional dela, quando ela chegou lá, um taxista, que ela pegou um táxi, ele se apaixonou, olhou para minha mãe e se apaixonou pela minha mãe. Ela estava com uma colega de quarto, e ele queria marcar um encontro com a minha mãe. E aí, né, o apóstolo fica sabendo e foi aquela muvuca na caravana e ele é assim, todo brincalhão, né? E minha mãe, até hoje, semana passada fez 29 anos que meu pai faleceu e minha mãe nunca mais casou, não quis. Então você imagina com 1 ano de viúva, né? Sim. E ela estava super fechada. E aí ela falou com ele, falou, olha... eu não quero, não me sinto confortável para ir para esse encontro. E aí ele falou, mas por quê? E aí minha mãe relembrou a história, porque já tinha se passado há um ano. E aí o bispo Tide, né, ainda era o Tide, estava na caravana e ele estava ali junto. E eu tinha um tio, já está falecido, que era irmão do meu pai, ele chamava Cacau Brasil. E ele era um estilista bem concorrente do Clodovil, daquela geração. Sim. E tudo, agulha de ouro e tal. E ele também já estava indo para a igreja. E ele estava junto com a gente. É ele que ficou conosco enquanto minha mãe fez a viagem.
E aí o Tid fez a conexão e falou, nossa, mas aquela menina que tava com o Cacau, ela era sua filha? Falou, era. Então, poxa, quando a gente voltar, fala pra ela me procurar. Ele era o líder do PA, né? Antigamente, né? Era o nosso Projeto Amar. E ele falou, fala pra ela me procurar que a gente vai acolher no nosso grupo de jovens. E aí, quando minha mãe voltou, ela falou pra mim, eu fui lá procurá-lo. Assim, bem, né, tímida, né? Falei, meu Deus, procurar o filho do apóstolo, né? E ele foi maravilhoso, e ele foi o maior instrumento de Deus, eu falo assim, eu acho que pra eu estar aqui até hoje, sabe? Porque ele falou, mas eu vejo que você é tão ativa, e você não quer trabalhar? E eu falei, eu quero trabalhar, porque até então eu já estava trabalhando naquela época com 13 anos, 13 anos podia trabalhar, eu para 13, 14 anos... quando minha mãe fez a viagem, eu estava trabalhando. Minha mãe falou, quando eu voltar, a gente vai conversar para ver como é que vai ser essa questão de trabalho. E aí, quando eu voltei, ela falou, olha, ela voltou e falou, bom, então vamos parar com o trabalho, se dedica ao estudo e tal. Mas eu sempre fui, assim, muito ativa. E aí ele falou, você quer trabalhar? Eu falei, eu quero. Ele falou, então você está contratada, você vai ser minha secretária na Rádio Gospel. E pra mim aquilo, eu falei, meu Deus, como assim, né? E eu falo que ali foi meu lugar de maior preservação. Porque na hora que eu cheguei ali, eu me senti muito, muito honrada. E aonde eu me sinto realmente muito honrada, né? E estar nos meios de comunicação. E eu fui escolhida mesmo pra estar ali por Deus. Porque ali começou eu comecei a entender o que eu teria de profissão, né? O que eu escolheria pra minha formação. Por causa da Rádio Gospel, e foi maravilhoso, porque ali eu tive um contato muito maior com o apóstolo, e a gente o chama de pai, e realmente ele é um pai que nos gera espiritualmente, mas para mim, particularmente, ele foi realmente uma figura extremamente importante para minha formação, porque foi aonde eu perdi meu pai, mas Deus me mostrou que eu poderia ter uma pessoa para ter uma referência maravilhosa paterna, de formação, não só espiritual, mas emocional, né? Para eu ter referência profissional. E ali ele foi me formando em tudo. E tudo ele era sempre muito cuidadoso, né? Queria saber como estavam os meus estudos, como é que estava a parte sentimental, né? Quando eu falei que eu ia fazer faculdade de jornalismo, ele super incentivou. Quando eu também queria parar, porque a gente tem os momentos de falar, eu acho que não é isso que eu quero fazer. Ele falou um dia uma frase pra mim, ele falou, Fernanda, você vai fazer essa faculdade porque você vai usar isso pro teu chamado. E eu tinha, né, 17 anos, 16 anos, e eu falei, mas como assim chamado? E ele sempre numa visão, né, super pioneira e com uma visão maravilhosa de tudo. E eu falei, então tá bom. E aí eu terminei a faculdade. Ele sempre me incentivou e ele sempre cuidou muito, assim, daquilo que era a minha vida mesmo. Então, para mim, isso foi extremamente importante, porque quando eu conheci o bispo, ele abençoou, porque até então eu tinha um namorado antes, e ele falava, não, esse daí não é para você. E aí a gente quer, como, né, às vezes na nossa imaturidade, essa fase que você acha que você sabe tudo, né, não quer ouvir os mais experientes. E aí eu falava, não, imagina, eu vou mostrar pra todo mundo que tá todo mundo errado e eu que tô certo. E quando eu conheci o bispo, ele falou, agora sim, agora é esse. E aí foi uma bênção, porque aí, né, tô aqui até hoje, já mais de 30 anos de igreja e sendo muito, muito abençoada por essa visão. E é muito bom a gente ouvir essa sua história, esse seu testemunho, Bispo, porque hoje tá muito palpável e muito próximo de cada um de nós, como líderes de jovens ou como atuantes, né, na vida de adolescentes, de jovens, essa questão do relacionamento familiar, né? A gente tem visto cada vez mais pessoas nos procurando, cada vez mais adolescentes nos procurando e até mesmo crianças, com muitos problemas dentro de casa, com muitos problemas de pai, com relacionamento com pai, com mãe, questões de paternidade, de maternidade, e a gente vive uma era, vamos assim dizer, que nos traz muita informação o tempo inteiro, mas não nos ensina a lidar com essas informações. E quando a gente escuta uma história como a sua, de uma menina de 13 anos que perdeu a referência de homem paterna que ela tinha em casa, que tinha tudo pra ali ter se perdido. É verdade.
porque ali poderia ter acontecido com você diversas coisas. Você poderia ter ido para caminhos que não te aproximariam de Cristo, que não te levariam para uma verdade. Então, a gente já começa esse bate-papo com algo que eu acho que é muito importante e eu queria ouvir a sua visão, que é a importância da igreja. Quando nós somos jovens, adolescentes, quando nós estamos na fase da criança, em meio a essa situação familiar que a gente vive. Porque a maioria hoje não tem uma família totalmente doriana, né? Totalmente. Como eu brinquei no início do filme, do nosso podcast, perdão. Então, quando a gente às vezes olha, né, e as gerações, eu acho que dos 28 para trás, ainda tinham muito a questão da TV aberta, influenciando a rotina de dentro de casa, a avó que parava para assistir a novela, a mãe, até o Brasil parava para ver uma final de novela. Hoje em dia já não, hoje em dia eles já são mais antenados nos streamings e em outras formas de contato com isso. Sim. Mas qual é a sua visão da relevância de você estar na igreja, de você ter uma vida entregue a Jesus? Você acha que é um desperdício da infância, da adolescência? Jamais. A igreja é fundamental, porque a igreja ela te forma no corpo, na alma e no espírito, em tudo, né? A minha formação, ela é totalmente hoje por causa da igreja, né? Então, a igreja, ela vem para poder te dar referenciais saudáveis, né? Ela te dá a experiência de altar, de você ter a palavra de Deus como o teu guia para você seguir os teus dias, né? Você tem a experiência com ter amigos também que são saudáveis, amigos que amam a Deus, que estão buscando o bem, né? Para que você possa ter também relacionamentos saudáveis, porque a gente sabe que hoje tem muitos relacionamentos tóxicos, né? Que se dizem amigos e que, na verdade, né, não é nada daquilo. Então, assim, as minhas filhas, hoje, né, nós temos 2 filhas, como você falou, e elas desde sempre, né, estão na igreja. Eu tenho a alegria de ter me convertido muito nova, com 9 anos, mas eu queria era mais ter nascido com, né, tá na barriga da minha mãe na igreja, né? Minhas filhas têm essa oportunidade, mas a gente sabe que não é todo mundo que tem essa oportunidade. Mas estar na igreja é realmente uma oportunidade, né? Sem ser muito redundante aqui, de todos os dias de você se decidir ser próspero, bem-sucedido, porque tem a palavra de Deus e tem ali pessoas que vão ser teus mentores para ter uma caminhada de sucesso. É muito interessante isso, porque hoje existe uma terminologia que se fala muito, que chama daddy issues, que são problemas familiares que as pessoas têm e trazem. Só que o que a gente enxerga nisso? Que há uma necessidade, que eu chamo, assim, eu, Bruna, eu vejo como uma pseudo-necessidade por falta de conhecimento e de entendimento, de que você precisa modernizar alguns conceitos, alguns valores e alguns princípios familiares. Então, assim, você enxerga que essa questão dessa modernização das famílias tem influenciado negativamente o relacionamento dentro de casa, os valores que são apresentados às crianças, aos adolescentes? Porque, Bispa, o que me chama muita atenção em um aconselhamento que eu fiz e que foi recente, foi a menina chegar para mim e dizer assim: pastor, às vezes eu só quero ser ouvida. Eu não quero ter uma parede. E outra que falou assim pra mim: pastor, eu só queria que na minha casa tivesse todo mundo comendo junto. É muito sério isso. E é muito sério porque, pra mim, Bruna, dentro da minha casa, isso sempre foi uma premissa. Amém. Pelo meu pai trabalhar fora de casa, lógico, né, pra nos dar o sustento e tudo mais, a janta, o jantar era o nosso momento. Era o momento em que todos sentavam à mesa, todos compartilhavam sobre o seu dia, a gente ria, a gente brincava. A gente tinha um momento de comunhão. Então, era um privilégio, assim, sem tamanho. Os domingos à tarde de café na casa da minha avó. Exato, né? Bispa, exato. E eu vejo hoje, quando eu sento para aconselhar uma criança, um adulto, um adolescente, com isso, eu falo: Senhor, que privilégio eu tive. É verdade. Mas agora, como eu vou ensinar para ele isso e desconstruir essa modernização de que o celular resolve muita coisa? Como você vê isso? Nós vemos na minha casa, graças a Deus, a gente tem essa conduta também com as crianças. A gente não consegue muito jantar, né? Porque é horário de igreja e tal, mas nós tomamos café da manhã todos os dias e tentamos ao máximo, né, fazer com que isso seja no nosso cotidiano. E é muito importante, porque o que a gente vê é que há muitas famílias que querem se modernizar, mas na verdade não é que quer se modernizar. Há uma educação terceirizada. Esse é um ponto muito importante que a gente tem que falar. Também. Então, Sim. assim,
tem os filhos, mas assim, acha que é a escola que educa, ou então é a igreja, né? Seja no Kids, no Teen ou no 2, que vai dar a educação espiritual, né? Que tem que resolver os problemas dos meus filhos, ou então é a babá, né? Que vai realmente fazer e se isenta daquilo que é a responsabilidade de pai e mãe. É claro que você pode, e quem tem condições, né? Aleluia por isso, de ter uma ajuda, isso é maravilhoso. Mas você não pode se isentar da sua responsabilidade de pai e mãe. Então, o que na minha casa a gente tenta fazer com as crianças? Nós somos, elas sabem que nós somos os pais delas, né? Eu sou a mãe, o bispo é o pai. Somos próximos, tentamos ser amigos, parceiros, né? Confidentes, mas elas sabem o limite disso, né? Então, sabe, a mamãe, o papai sempre vai querer o melhor para você. Então, você vai ouvir não, porque não é amor, é limite. Né? Então, o que a gente vê muito isso de hoje em dia é assim, eu vou sair, vou trabalhar, vou conquistar, né, os pais pensando assim, e vou suprir essa carência dos meus filhos pagando tudo o que eles querem. E a gente tem visto uma geração que, como a gente diz, Nutella nascendo. Porque até pela questão de internet e tudo mais, eu tenho uma filha de 4 anos e eu vejo como ela é no YouTube, por exemplo. É uma geração que, por mais que a gente oriente e a gente observe e a gente até coloca limites para o uso de tela, porque eu acho lindo essas pessoas falam, não vai usar a tela nunca, né? Mas não tem como, né? Uma hora tenha filhos, você vai ver. Então, assim, não tem como, uma hora você vai deixar. Sim. Mas o que eu percebo é que, assim, é uma geração muito ansiosa. Sim. Então, é aquilo, não quero esse desenho mais, não quero mais esse vídeo, eu não quero mais... Então, vai mudando o tempo inteiro, eu falo, mas pelo amor de Deus, mas termina, né? Espera ver até o final. Então, isso vai se construindo dessa forma. E aí, eu percebo isso muitas vezes nos pais, que vai querendo suprir. E aí, o filho nunca tá satisfeito. Então, ele tem um iPhone 11, ele quer o 12, ele quer o 15, aí não tá bom o 15, ele quer... E aí, ele quer um carro, ele, se não der... Né, ele se joga no chão, ele é cheio de milindres, né? Por quê? Porque, na verdade, não tem ali o adulto que precisa ser o adulto na relação, né? Tá muito querendo ser o filho junto. E isso é muito sério, porque essa modernização, na verdade, tá criando uma destruição. Isso, inclusive, nos padrões escolares, né, Bispo? Porque tem uma pesquisa que saiu recente que só 13% dos pais são realmente comprometidos com essa parte educacional dos filhos. Eu me lembro e tenho memórias extremamente significativas da minha mãe sentada comigo fazendo as lições de casa, do meu pai sentar e mesmo que não entendesse do assunto, ele até brinca hoje, ele fala, o pessoal não sabe o que é estudar, porque nunca teve que abrir uma Barça para fazer pesquisa, não teve que recortar a revista para fazer os trabalhos, hoje tudo você pega no Google, copia, cola, imprime e tá pronto. Lógico, graças a Deus pela modernidade, por tudo isso, mas parou, eu sinto assim uma falta do convívio mesmo, da comunhão dos pais com os filhos. Eu acho que é o interesse, né? Eu acho que falta muito o interesse dos pais pelos filhos. E eu lembro de um aconselhamento que eu fiz e era de uma menina muito rica, de uma família muito rica, e ela tava no aconselhamento falando pra mim que logo assim, ela tava bem recente convertida e ela saiu 3 horas da manhã pra ir pra uma balada. E quando ela saiu pra ir pra essa balada, o pai tava na cozinha, ela tava toda arrumada, o pai tava na cozinha tomando uma água, falou, e aí, filha, onde que você vai? Falei, pai, eu vou ali pra balada com as minhas amigas. Falei, então seja por isso, tirou o cartão sem limite dele e deu, falou, vai lá, gasta, vai. Ela falou, tudo que eu queria era que meu pai falasse pra mim, não vá. Não vá, porque não é hora de uma menina, né, sair 3 horas da manhã pra ir pra balada. E pelo contrário, ele achou que ali tava sendo o máximo e o que ela queria era limite. Então, o que falta hoje é isso, sabe? Assim, eu percebo muito, assim, as crianças, os pais não conseguem ser firmes com seus filhos. Assim, mas vai dar o chilique. Vai dar o chilique, né? Vai dar o chilique. Mas uma hora vai ter que acabar. Então, quando você terminar, a gente vai conversar. Porque não é assim. Porque eu não posso criar as minhas filhas dentro de uma bolha. Eu preciso mostrar a realidade para elas. Sim. E a minha relação do bispo, a minha relação, né, nossa, com as crianças, é essa. É uma relação de verdade. Então, por exemplo, desde pequenininha, desde que elas tinham 1 ano, entendimento,
a gente sempre falou pra elas, não existe Papai Noel. Não existe Coelhinho da Páscoa. E aí, para alguns pais, choca. Eu tive colégio que eu troquei as crianças, porque, você está destruindo a fase lúdica da tua filha. Eu falei, não. Eu falei, eu preciso estabelecer uma confiança com a minha filha, porque no dia ela vai descobrir que realmente Papai Noel não existia. Ela falou, mas por que meu pai e minha mãe não me falou? Exato. Né? Então, um dia a Bispa Sônia, a gente falando sobre isso, e ela falou que ela deu um exemplo que eu achei maravilhoso, né? Sobre o Natal, por exemplo. Falou, você gostaria, né? Falar pro seu filho assim, você gostaria que viesse outra pessoa no dia do seu aniversário e apagasse a sua velhinha? Então, o aniversário não é do Papai Noel, é de Jesus. Né? Então, é maravilhoso. Sensacional. Porque é isso que a gente sempre ensinou para as crianças, né? Sim. Então é o seguinte, a Lívia pequenininha, eu falava, ensinava, Natal, Jesus nasceu. Páscoa, Jesus vive. Porque, né, ela tem um entendimento, né? Sim. Ainda era muito criancinha. Então, assim, entenda o que é. Se você, quem vai... porque eu quero do Papai Noel. Não, Papai Noel não dá. Deus abençoe o papai e a mamãe. O Papai Noel existe, é um personagem. Você quer até tirar uma foto com ele? Não tem problema, a gente te leva. Mas ele é um personagem. Não é ele que te dá presente nenhum. Até porque fugiria total daquilo que são os nossos conceitos e aquilo que a Bíblia ensina, que o pai da mentira é o Satanás. diabo, Então, claro. se nós colocarmos a mentira desde o tempo lúdico da criança, a gente vai estar instigando Mas eu conheço muita gente que, infelizmente, dentro da igreja estimula isso na criança. Né? Então, assim, não há problema da criança gostar, mas fale a verdade pra ela, né? Estabeleça, porque a gente vê o seguinte, que ali a criança, até os 7 anos de idade, ela tá numa formação. Depois ela vai até os 14, ali se aperfeiçoando. Aí o pai desperta e fala, com 15 anos, eu trabalhei demais até os 15 anos do meu filho. Agora eu vou me dedicar a ele. Perdeu mesmo. E é uma coisa tão, tão séria que hoje, o que acontece também, né, Bispo? A gente tem muita tecnologia, tem Netflix, tem vários streamings, várias coisas que eles têm acesso. São muitos estímulos, São muitos estímulos. E até pra essa refeição em família acontecer, muitas vezes a chamada é pelo celular. Sim. Filho, vem jantar. Sim. Mas, gente, é uma porta que separa. Não, é só você ir, você vai num restaurante e você olha do lado. E você vê aqui. Sabe, tá todo mundo, as pessoas, os pais, os filhos, todo mundo sentado. Não existe mais uma conversa. A gente entra aqui numa vertente, Bispa, que fala sobre os conflitos de geração, né? E nós, como líderes de jovens, a gente ouve muito eles reclamando, meu pai não me entende, minha mãe não viveu isso, minha mãe me proíbe de jogar videogame, como você falou, a questão da tela é uma coisa muito, muito falada, eu vou segurar a tela ao máximo que eu quiser. Ok, cada um com a sua forma de ver, com aquilo que busca, e realmente, tela é um estímulo excessivo para a criança, tem uma série de fatores positivos e negativos dentro de tudo. É verdade. Mas eu acredito que tem que haver um meio termo. Então, nós, que somos a geração que eu brinco da Coca-Cola com garrafa de vidro, a gente precisa ensiná-los que existem outras alternativas, além dessas que são as digitais. Então, eu vejo meu sobrinho, eu tenho um sobrinho de 14 anos, né? E ele joga online e tudo mais, e a gente tem um sítio. E quando ele vai pro sítio, ele fica desesperado pra voltar pra jogar. Parece uma abstinência, né? E lá tem a piscina, lá tem o campo de futebol, lá tem todas as coisas pra ele desfrutar, e ele não desfruta porque ele tá preso naquilo que eu vou. E o relacionamento dele com os amigos se torna virtual. Sim. Então, eles se relacionam, eles brincam, eles têm intimidade durante o jogo, mas eles não vão no shopping tomar um sorvete. E é capaz de que quando se encontrar, não tem nem conversa. Não tem nem o que falar. Até que foi engraçado que ele chegou pra mim e falou, tia, eu vou viajar de formatura. Eu falei, Jesus, graças a Deus! Testemunho! Eu falei, que bom, quantos dias você vai ficar? Eu falei pra ele, falou 1 semana. Eu falei, que demais, Henrico, vai mesmo, aproveita e tal. Ele vai me matar, que eu falei o nome dele, mas agora já foi. Agora já foi, fica e tal. E eu falei, vai, aproveita. E eu achei muito interessante, porque eu falei só... Aí eu fiz assim, né, a pergunta que não quer calar. Eu falei, vai ter videogame lá? Aí ele, não, mas vai ter várias atividades, eu já recebi o roteiro. Eu falei, bonito, aqui a gente não tem tempo com você pra sair pra fazer alguma coisa, mas lá você vai e não vai ter o videogame por 7 dias e tá tudo bem. Aí eu vi aquela velha frase, tia, eu vou estar com os meus amigos, né? Aí eu falei, isso mesmo, vai. Então eu sinto falta também daquilo que você falou, de se preocupar em instigar isso nas crianças, nos adolescentes e nos jovens, porque é tão engraçado que às vezes a gente promove uma célula num parque, numa tarde, e eles se divertem como se eles tivessem 5, 6, 7 anos. E aí você presta atenção, você fala, caramba, pois é. Se lá atrás isso tivesse acontecido,
como não estaria hoje diferente se relacionando com tudo isso, Com né? certeza. Então, eu acho que esse conflito de geração, ele é saudável até um certo ponto, porque também nos leva a uma busca por aquilo Sim, que é a gente vai novidade, uma evoluir, atualização, né, Nós Bispa? precisamos evoluir. Mas cabe aos pais, né, a dar esse caminho, né? Então, assim, eu tô sempre pensando o que fazer de diferente com as meninas, por exemplo. Né? Eu adoro, inclusive, os cafés que você visita. Pois é, eu já pego posto todos lá, ali, ó. Mas é muito legal, eu gosto de postar porque eu sei que isso estimula outras pessoas. O que eu recebo de mensagens, poxa, que legal que como você arruma tempo? Eu falei, não é questão, é o tempo de qualidade, eu acho isso muito importante a gente falar, porque ninguém tem horas e horas, né, pra ficar com os filhos. Seria maravilhoso se a gente conseguisse fazer isso. A gente não tem 4 horas pra ficar, mas se você tem 20 minutos, dê com qualidade, né? Não fica com o celular, joga o jogo concentrado mesmo, né? Chame para conversar. Por exemplo, eu vou pegar as crianças na escola, então eu já vou ali conversando e as minhas perguntas, elas são intencionais com elas. Eu quero saber, e aí, o que aconteceu? Né? E ali elas vão me contando coisas que eu já sou a mãe leoa, entendeu? Dependendo do que elas falam, eu já passo a mão no telefone e já vou falar com a coordenadora pedagógica, entendeu? Então, assim, as escolas, porque elas estudam em escolas diferentes, eles já me conhecem, né? Porque eu sou uma mãe atenta, né? Mas por quê? Porque a gente tá ali. Tenho muito a aprender? Muito, porque elas são crianças, estou com uma filha pré-adolescente agora, né? Beatriz fez 11 anos, então estou entrando nesse mundo, né? Sim, sim. Mas o que eu pego? Eu pego muito aquilo que eu vivi, as minhas referências, né? Buscando sempre se aperfeiçoar, né? Naquilo que hoje eu tenho de maturidade, para passar para elas. E o que eu não sei, eu vou buscar nas minhas autoridades, vou buscar saber como é que eu faço. Porque quando você ama, você não tem limites. Entendi. Então, Eu concordo. né, você vai lá e você vai fazer. Hoje mesmo eu postei no meu Instagram uma frase que falava sobre isso, né? Quando você faz o que você ama, então não tem nada que te impede, né? Então não tem dificuldade. E o que eu vejo é que muitas vezes educar não é fácil. Sem dúvida. E as pessoas, às vezes, não querem ter esse trabalho. Só que ser pai e mãe é pagar um preço. Sim. Né? Para você criar pessoas do bem. Então, eu falo para as minhas filhas, eu falo para a Beatriz, que tem um entendimento até maior, a Lívia tá naquela fase que precisa ser um pouquinho mais firme, né? E eu falo, olha, minha filha, eu vou te falar porque eu não quero que outra pessoa te fale, eu quero que você saiba por mim. Exatamente. Porque eu vou falar para você porque realmente eu te amo, eu quero ver o teu bem. E falta isso, né? Eu acho que falta, às vezes, muitos pais sentar com seus filhos. Tá muito trancado dentro do quarto? Abre o quarto. Porta fechada não existe aqui. Nós vamos ter quarto. Mãe, coloca uma televisão no meu quarto. Não vou colocar televisão. Pra quê? Pra todo mundo ficar cada um no seu quarto? Porque o que a gente vê muito hoje é assim, olha, eu não tenho tempo pro ministério, eu não tenho tempo pra ir pra igreja, porque eu vou ficar com a minha família. Só que na hora que você vai na casa da pessoa... Tá aqui, ó, no quarto. Não tem relacionamento familiar, entendeu? Tá cada um num cômodo. É isso mesmo. Então, aí parte mesmo da responsabilidade, né, do pai e da mãe em ver esse ambiente e interferir nisso. Então, assim, por exemplo, o bispo, ele é muito atarefado, ele tem N responsabilidades. Mas eu, como esposa, né, e como mãe das crianças, quando eu vejo que ele tá demais, eu vou lá e converso. Falo, opa, tá muito no celular. Ou então, largo mesmo as crianças. Falo, beijo, tô indo pra igreja, você é o teu dia de ficar com as crianças. Sabe? Vai ver um filme, vai sair com elas, vai dar um banho, vai dar uma janta, né? Porque tudo isso é muito importante. Sim. E nessa parceria, nessa cumplicidade, as coisas vão acontecendo dentro da família. Não tem um manual, né? Sim. Algo que dá certo. Para cada família, né? Tem um jeito de dar certo. Mas o olhar atento para o momento em que a gente vive precisa existir. E tem um outro ponto vindo nisso que a gente está conversando, que eu acho interessante a gente apontar, que é as famílias atípicas, né? Hoje a gente lida com as famílias atípicas, e quando eu digo atípicas, não são famílias apenas de pais ou só de mães, mas são as famílias de pais separados. As famílias onde os padrastos, às vezes, não têm um bom relacionamento com os filhos que eles abraçam como filhos, as madrastas, enfim. A gente lida muito com essa realidade e essas crianças, esses adolescentes, eles carregam um trauma muito grande. E eu acho interessante você compartilhar como você superou isso, Bispa, porque quando você perdeu seu pai, certamente foi um trauma desse.
E não sei se sua mãe chegou a ter tentativas de relacionamento e como foi pra você esse sentimento, lidar com essa terceira pessoa entrando no lugar do seu pai? Então, eu vejo eles muito nesse conflito também. Eu, inclusive, aconselhei uma pessoa recente que a mãe faleceu e depois de um tempo o pai assumiu um relacionamento, né? E foi muito difícil pra ela aceitar que o pai tinha o direito de refazer a vida. E Satanás usou daquela oportunidade para colocar uma série de questionamentos na cabeça dela, de tipo, isso já existia antes da minha mãe ter falecido, e ele escondia de nós, ele não me ama mais, agora ele só vai focar nessa mulher e não vai mais ter atenção para mim. E isso, uma mulher adulta. Tá. Então, como foi para você passar por esse processo, por tudo isso, e como que você encontrou o caminho de entender e ver Deus no meio de tudo isso? Então, minha mãe não se casou, né, novamente. Ela não teve nenhum outro relacionamento. Ela sempre foi muito preocupada em ter ficado com 2 adolescentes e colocar uma pessoa dentro de casa. E nós respeitamos isso, mas nós sempre incentivamos, porque ela era muito jovem, 38 anos. Depois de um tempo, né, de viúva, nós incentivávamos. Olha, mãe, sai pra conhecer alguém, né, e tudo mais. Mas ela não quis e ok, nós respeitamos a decisão dela. E a questão, pra mim, de ter superado isso, foi porque eu tive uma referência muito maravilhosa, que eu não tenho nem o que falar, que foi do apóstolo, né? Então, assim, eu tive uma referência que eu vi muito cuidado de Deus. Assim, todas as vezes que ele me chama pra me parabenizar de aniversário e tudo mais, eu falo isso, assim, ou então tem alguma situação que é de cuidado, de nos abençoar em alguma coisa, eu falo pra ele, eu vejo o cuidado de Deus materializado através do Senhor, porque pra mim é isso que aconteceu, pra mim, assim, ele foi tão cuidadoso que eu não senti falta dessa questão, eu não me senti vazia. Entendi. Então, a igreja, ela nos dá referenciais. Então, se tem uma falta disso, procure um referencial que é de uma pessoa que é íntegra. Porque seja um líder, seja um pastor, né, seja um discipulador, mas tenha referências. Ninguém vai ocupar o lugar do outro, né? Isso meu é muito pai importante. biológico é meu pai biológico, meu pai espiritual é meu pai espiritual, mas eu entendo o cuidado de Deus de ter colocado não só o apóstolo, porque para mim foi uma referência maior, mas, por exemplo, meu sogro, olha só o cuidado de Deus. O meu sogro, quando eles são em 3 meninos, né? Eu falo meninos. Eles são em 3 meninos. Quando eles estavam tentando ter o 3º filho, eles queriam muito uma menina. E se viesse uma menina, a menina se chamaria Fernanda. E aí não veio a menina, veio o menino e meu cunhado se chama Fernando. E aí quando eu cheguei na família, meu sogro falou, olha, a Fernanda que nós tanto pedimos a Deus, chegou. E é você, Olha que né? lindo. E ele que entrou comigo na igreja, no lugar, né, do meu pai. Então, assim, eu sempre vi esse cuidado de Deus. Eu sempre optei em ter olhos bons para tudo aquilo que estava acontecendo na minha vida. Muito Porque bom. eu acho que se você tem um olhar positivo para todas as coisas e um coração grato, vai sempre dar tudo bem. E acredito também, Bispa, que se abrir para aquilo que Deus quer te ensinar através das situações, né? Sim. Porque a gente lida hoje com pessoas que são muito imediatistas. Muito. Quer muito a resposta hoje, agora, quer a mudança de vida hoje, agora. E eu não digo que a gente não deva pensar em coisas imediatas, porque tem coisas que é agora e acabou. Sim. Mas eu acredito que a gente tem que parar, eu falo muito isso nas minhas ministrações para as meninas, que a gente tem que parar de perguntar para Deus o porquê e começar a perguntar para Deus o pra quê. Sim. Pra que isso na minha vida? O que falta em mim pra eu entender e compreender esse processo que eu tô vivendo? E pra que ele vai ser... Enfim, eu passei e passo por uma situação de tentativa de maternidade que tem mexido muito com essa questão, né? Porque eu ouço das pessoas, e é muito engraçado isso, que elas falam, você já gerou vários filhos espirituais como pastor e tudo mais, ok. Sim, mas não é a Mas mesma coisa. não é o filho do meu ventre que é a promessa de Deus para minha casa e para minha família. Mas é um conflito. Não deixa de ser um conflito Com nesse certeza. quesito familiar, porque tem a cobrança da família, tem o fator idade. E tem a cobrança da gente mesmo. Sim, Porque exatamente. quando as pessoas falam assim, mas você não pode ficar ansiosa. Sim. Como você fala, né? Num desejo que você tem. Eu sei exatamente o que você está falando e nós
né? Já oramos Sim. por isso, Sim. e eu oro por isso, Sim. né? Porque nós tentamos a Beatriz por 9 anos. Então, assim, a gente fez agora, no último dia 19 de julho, 21 anos de casado. Então, assim, quando eu falo, nossa, você tem já 21 anos de casado? Eu falei, pois é, eu poderia ter filhos já de 19 anos, né? Poderia ter filhos, mas Deus quis assim. E aí, nesse processo, eu resolvi, chorei, me frustrei. Tinha dias que eu questionava, depois o Espírito Santo de Deus me consolava. Tinha pessoas que eu orava, engravidava, né? E eu sei que é tudo isso que você passa, sim, né? E aí você começa a ouvir aquelas notícias mais malucas. A mãe largou o filho dentro da lata do lixo. Fala, Deus, como assim? E eu aqui, né? Mas chegou. E assim como chegou pra mim, vai chegar pra você. Sim, sem dúvida, e aí é a gente entender que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Que existe um propósito maior. Sim. Mas eu preciso saber, entender o que eu posso fazer dentro desse tempo. Exatamente. Como eu me preparo, né? É claro que ser mãe, né? Por mais que você se prepare, quando a criança, já diz, né? Quando nasce uma criança, nasce uma mãe. Mas você pode se preparar de muita coisa, sim. Tem muita coisa que você pode ter a informação ali que vai te ajudar, né? Na prática. Sim. Você tem a teoria para te ajudar ali na prática. Sim. Então, eu vejo muito isso, assim. As pessoas, elas querem de imediato, mas para quê? Exatamente. Eu acho que falta essa consciência do preparo, né? Sim. E até porque essas situações de uma família típica, de pais que talvez não tenham sido referência daquilo que você tem de expectativa de um Sim. pai e de uma mãe, ou da família da Doriana que você assiste, acha que vai ser o padrão da sua casa, Sim. e você vê de repente uma casa com conflitos, com diferenças, é entender o que tá dentro de tudo isso que eu tenho de experiência, que Deus permitiu que eu vivesse, como vai ser a minha família que eu vou construir com Cristo? Como vai ser o meu tratar com o meu marido? Como vai ser o meu tratar com os meus filhos, Exatamente. Né? Que de bom disso eu tiro e o que de ruim eu vou deixar para lá e vou construir novos padrões e novos valores dentro disso. Eu acho que falta essa consciência também da gente ensinar esse caminho. Porque tem aquela questão da terceirização. Exato. Entendeu? Eu não tô vivendo isso porque meu pai arrumou uma outra mulher que é uma bruxa, né? Ou então, porque minha mãe agora não liga mais para mim, mas peraí. E onde está o egoísmo em tudo isso, né? Porque assim, eu tô pensando em mim só. Sim. Mas será que eles não têm direito? E a dor da perda? Exatamente. Porque você tem uma dor, mas o teu pai e a tua mãe também têm uma dor, né? E não tem o direito de reconstruir. Ninguém deixou ninguém. Houve uma fatalidade, de repente faleceu, como foi no meu caso, né? Teve um divórcio, aconteceu. Mas teve traição. Mas é a história deles. Você não pode fazer da história deles a sua. Para que ela se repita em você. Né? Você tem que ser ali o ponto de partida para um novo tempo. Um coração aberto, né? Aquilo que Deus quer ensinar. Pra gente fechar esse papo, que daria pra gente ficar aqui horas e horas falando, que é uma delícia. Assim, na sua experiência, Bispa, qual você enxerga como os principais problemas de relacionamento entre pais e filhos hoje? Então, o que eu vejo muitas vezes às vezes, as pessoas mesmo estarem meio out, assim. Sabe? De achar que quer modernizar demais. Você ser um amigão. Né? E não impor os limites, você não ter, muitas vezes os pais não ter o olhar atento para aquilo que são as necessidades, reconhecer os seus erros. Eu não tenho problema nenhum de errar com as minhas filhas e falar, me perdoa, eu errei, você perdoa a mamãe? A mamãe também está aprendendo, né? E eu acho que se colocar nesse caminho de eu tô junto com você porque eu quero... O que você tem para me falar é importante, as tuas realizações são importantes, eu quero te ver dando certo, eu vou compartilhar as minhas experiências com você, porque deu certo para mim, vai dar certo ainda mais, porque você é a minha flecha, você vai viver coisas muito maiores e melhores do que eu vivi. Então, eu creio que o que falta muitas vezes é o envolvimento, né? Que é a loucura do mundo que a gente vive hoje. Eu preciso trabalhar, eu preciso curtir minha vida. E isso a gente vê dentro do âmbito igreja, né? Não, agora eu não posso mais estar tanto na igreja, eu não posso mais servir a Deus, porque agora eu preciso trabalhar mais. Sim. Eu preciso curtir a minha vida, eu preciso viajar. E a gente vê isso sendo também na esfera familiar. E a gente precisa estar atento aos nossos filhos, porque eles são a nossa herança, né? Que é santa, que é bendita, é a nossa preciosidade.
Deus nos deu para cuidar. A Bispa Sônia, eu já presenciei ela várias vezes em consagração de crianças, e eu repito todas as vezes isso, quando eu vou consagrar crianças também, que a gente nunca sabe quem a gente está gerando. A gente não sabe se a gente está gerando o futuro presidente da República. A gente não sabe quem é que a gente está gerando, uma pessoa que vai causar um impacto no mundo. Então, eu preciso colocar o que há de melhor neles. Tem os problemas? Não existe família Doriana? Não existe. Né? Porque principalmente hoje com a internet, sim, que ninguém posta foto chorando, né? Sim. A não ser, né, os que querem fazer um sensacionalismo, sim, né? Quer chamar os likes para si. Mas não existe, né? Todo mundo posta só o que é lindo, o que é maravilhoso, mas cada um dentro da sua casa, quando deita a cabeça no travesseiro, sabe exatamente as lutas que passam. Então você não tem que olhar aquilo que é o outro, porque a grama do vizinho sempre vai parecer mais verde do que a sua. Mas não é isso. Deus tem uma história para você, Deus tem uma história para tua família. E aprenda a viver essa história sendo feliz, abençoado, sabendo que Deus te fez mais que vencedor para viver tudo isso. Muito bom isso. Eu ousadamente acrescento uma coisa que eu acho que tem faltado e que é muito importante, que é o diálogo. Sim. Eu acho que tanto da parte dos filhos quanto da parte dos pais, certeza, nós temos que aprender a conversar mais. É verdade. A falar, a expor, a não deixar aquele sentimento ruminar dentro de nós, mas colocar para fora para ser curado, para ser liberto e para que a gente tenha um convívio ainda melhor, né? Isso é maravilhoso, sabe por quê? Porque cada um dá o que tem. Exato. E às vezes a gente fica esperando, porque eu já ouvi várias pessoas falando assim, porque eu não sou alguma coisa, porque meu pai e minha mãe não me deram oportunidade, ou porque não me ouviram, ou porque não fizeram. Mas você procurou saber o que eles receberam, né? Para você estar requerendo tudo isso, né? Ou então, se eles receberam algo maravilhoso e não souberam passar, você sabe, você recebe, né, tá na igreja, ouve a palavra de Deus, que te cura, que te liberta, que te tira de cativeiro espiritual. Então, não ache culpados, né? Se posicione, faça você a tua parte. Teu pai não vem falar com você, tua mãe vem falar com você. Vá você, converse, né? Inclua, né, no teu convívio, porque é maravilhoso. Você precisa viver isso, porque tem que acontecer dessa forma. E que os papais façam ser verdade o que Provérbios ensina, que é ensina a criança o caminho. Exatamente. Que ela deve paga o preço do ensino. Leva essa criança ensinar dentro pagar daquilo. Um preço. Você vai ter que renunciar muitas vezes, né? Você vai abrir mão de muitas vezes, muitas coisas. Vai ter viagem que você não vai poder ir porque é o momento da criança, não pode, né? Você vai ter que, não vai poder sair ou não vai poder ter os seus círculos de amizade, mas eles crescem, né, abençoados, saudáveis, glória a Deus. Eu tenho muito temor e tremor mesmo diante de Deus sobre a vida das minhas filhas, porque eu falo, Senhor, eu não quero ter o sangue, né, sobre mim, sim, nesse sentido do Senhor me requerendo, falar, você poderia ter ido mais. Esses dias eu levei as crianças para fazer exame de rotina e eu recebi uma das mensagens, ela falou, Bispa, o teu cuidado e o teu olhar com as meninas me abençoa. E eu falei, mas não tinha nem como ser diferente, né? Que elas estavam fazendo o exame oftalmológico. Eu falei, não tinha como ser diferente. A gente precisa cuidar. E dá trabalho, mas é uma bênção. É maravilhoso a gente ver os nossos filhos. Bispa, muito obrigado por esse tempo, por você ter disposto da sua agenda, que a gente sabe que não é fácil com as meninas de férias. Uma alegria mas estarem aqui com a gente, obrigada, poder compartilhar das suas experiências, daquilo que é o teu caráter de Cristo. Você emana Jesus só no abrir da sua boca. Amém. Então a gente se sentiu muito abençoado aqui nesse papo. Que você volte pra gente falar de outros assuntos, com certeza. Ó, e já faço o convite para você me assistir pela Rede Gospel, às 1h30 da tarde, segunda a sexta-feira, programa Renascer em Família. E segue o @ da Bispa, que vai estar colocado nos nossos comentários para que você continue a nos seguir. Amém. E meus irmãos, é isso. Nós temos uma riqueza de conhecimento, de valores e de princípios dentro da nossa igreja e você precisa aprender a valorizar cada vez mais isso. Teve o exemplo hoje aqui da Bispa Felima, que esteve conosco. No nosso próximo podcast, não perca, mais assuntos polêmicos do cotidiano que vão edificar a sua vida. Salve e vem com a gente que a gente está te esperando. Se inscreve, compartilha e manda pra geral. É nóis, até o próximo.